Com a Rússia cada vez mais decadente e com o povo russo cada vez mais insatisfeito com o governo do czar, ocorre em 1917 a Revolução de Fevereiro, que derruba o czar Nicolau II do trono, assim instaurando o governo provisório na Rússia e também dando poder aos sovietes, que eram assembleias de camponeses e proletários. Dentro dos sovietes, acabou ocorrendo uma ruptura entre dois grupos socialistas, assim surgindo os mencheviques e os bolcheviques, sendo que os mencheviques eram a favor da implantação gradual do socialismo, assim como propôs Karl Marx, que dizia que o feudalismo deveria ser substituído pelo capitalismo, que por sua vez seria substituído pelo socialismo. Já os bolcheviques acreditavam que o socialismo deveria ser implantado imediatamente na Rússia. Mesmo com as reclamações e protestos, o governo provisório continuou na Primeira Guerra Mundial, o que desagradou muita gente, inclusive o Kaiser Guilherme II da Alemanha, que estava tendo que lutar em dois frontes. Ele precisava tirar a Rússia de algum jeito. Então, ele teve uma ideia. O governo alemão financiou e ajudou Vladimir Lenin, um revolucionário bolchevique, a sair de seu exílio na Suíça. Ao voltar para a Rússia, Lenin lançou as Teses de Abreu, que tinham como principais pilares o lema Terra, Paz e Pão, que significavam, respectivamente, dar terras às pessoas, tirar o país da Primeira Guerra Mundial e alimentar o povo. Com a chegada de Lenin, os sovietes ganharam mais poder político e apoio do povo, assim competindo com o governo provisório. Vendo que poderia perder o controle em breve, Georgy Lvov, presidente do governo provisório, mandou prender vários líderes bolcheviques, entre eles Trotsky. Lenin conseguiu escapar com a ajuda de outros líderes do movimento. Ao sair da prisão, Trotsky foi nomeado presidente do Soviete de Petrogrado, um dos sovietes mais importantes da época. Com isso, sob a liderança do mesmo, a Guarda Vermelha marchou sobre Petrogrado, assim levando a Revolução de Outubro, derrubando o governo provisório e levando os bolcheviques ao poder. A paz não durou muito, já que no mesmo ano, 1917, o Exército Branco, com ideais antirrevolucionários e pró-czaristas, declarou guerra ao governo bolchevique com a intenção de tomar o poder. De um lado, tínhamos o Exército Vermelho, liderado principalmente por Leon Trotsky, e o Exército Negro, liderado por Nestor Makhno. Ao lado do Exército Branco havia o general Maurice Jeannin, da França, o comandante Kizuko Utani, do Japão, o major William Graves, dos Estados Unidos, o barão Ironside, da Inglaterra, isso só para citar alguns. Mesmo com tantos inimigos, os bolcheviques ganharam a guerra em 1922. No mesmo ano, foi fundada o RSS, e as medidas políticas puderam ser finalmente tomadas. Mas em 1924, Lenin acaba morrendo. Depois do velório, foi embalsamado e colocado em um mausoléu em Moscou, onde está até hoje. A morte do líder da URSS acabou dando início a algo que já cansamos de ver na história. Uma disputa pelo poder é iniciada por Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que o socialismo deveria ser espalhado por todo o mundo o mais rápido possível. Já Stalin acreditava que o sistema deveria ser fortificado primeiro no país e depois sair para o resto do mundo. A tese stalinista acabou vencendo a de Trotsky, e o mesmo deu adeus às suas chances de se tornar líder do URSS. E também deu adeus à própria União Soviética, já que foi enviado ao México, onde ficou até 1940, quando foi morto por um agente soviético. Com o poder em suas mãos, Stalin industrializou e militarizou a União Soviética. Só que, como o próprio Lenin temia, Stalin não sabia muito bem administrar o poder, já que estava mais para um ditador sanguinolento do que para um porta-voz do povo. Ao longo de 25 anos de governo, estima-se que 30 milhões de pessoas tenham sido mortas a mando de Stalin ou por consequência de seu governo, entre eles, muitos líderes do Partido Comunista. Durante seu governo, se tornou popular o uso de Gulag, prisões de trabalho forçado, que grande parte ficavam no norte da Rússia, na Sibéria. Em 1939, a Rússia assinou um tratado de não agressão com a Alemanha comandado pelo você sabe quem, que permitiu a anexação de diversos territórios, inclusive permitiu o avanço alemão contra a Polônia, o que resultou na Segunda Guerra Mundial. A URSS permaneceu neutra até que a Alemanha efetuasse a Operação Barbarossa,
cujo objetivo era subjugar a União Soviética rapidamente. Os líderes soviéticos se recusaram a acreditar que a Alemanha iria quebrar o pacto de não agressão. Por isso, o avanço alemão foi incrivelmente fácil e resultou em perdas catastróficas para o governo de Stalin. Só que, durante a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, as forças alemãs estavam exaustas e com os suprimentos acabando, já que a operação na URSS estava demorando muito mais do que o esperado. A Batalha de Stalingrado acabou com a vitória soviética. Essa batalha serviu de baque para o avanço da Wehrmacht, e o início de um contra-ataque soviético. O Exército Vermelho começou a marchar em território alemão, até que em 1944 tomaram Berlim. Após a derrota, o você sabe quem tirou a própria vida, e a Alemanha foi dividida entre nações aliadas. Após a vitória durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se tornou uma potência global, competindo com os Estados Unidos. A tensão entre os dois países iniciou a Guerra Fria, quando os dois países queriam fazer seu sistema político prevalecer no mundo. Os Estados Unidos com o capitalismo e a URSS com o socialismo. Durante a Guerra Fria, nós tivemos duas corridas. A corrida espacial, que foi uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem faria mais avanços no espaço. A URSS começou ganhando, lançando o primeiro satélite, o primeiro ser vivo e o primeiro homem ao espaço. Só que em 1961, os Estados Unidos deram um grande passo para a humanidade, lançando o primeiro homem à Lua. E também houve a corrida armamentista, na qual foram realizadas demonstrações de poder entre os dois países para ver quem possuía a maior força militar e propagar suas ideologias através dela. Ao longo dos anos, o socialismo foi espalhado para vários países: China em 1949, Cuba em 1959 e Vietnã em 1975. Stalin morreu sem poder ver o desenrolar da Guerra Fria, já que faleceu em 1953. Com a morte de Stalin, nenhum dos três fundadores estava mais vivo. A União Soviética começou a ruir por volta dos anos 80, quando o governo não estava mais conseguindo sustentar as guerras financiadas pela URSS. Com esses problemas, ocorreu uma eleição para secretário-geral do Partido Comunista. E quem foi eleito, você se pergunta? Mikhail Gorbachev era o nome. Gorbachev tinha a missão de arrumar um país quebrado, e com uma série de reformas ele tentou, mas acabou por não satisfazer certos grupos políticos, que tentaram um golpe de Estado contra Gorbachev. Esse foi o golpe final que enterrou a URSS, já que as repúblicas que a formavam começaram a se tornar independentes. Em 1991, caía o regime soviético.